Boa noite para todo mundo. É uma honra e um prazer enorme estar com a Juliana Azevedo. Eu vou falar um pouco para quem não conhece da Juliana, tá? A Juliana é formada em Engenharia Mecânica de Produção na Politécnica e depois em Direito pela PUC. Ela iniciou como estagiária, então já tem mais de 20 anos de experiência profissional na P&G, né? E experiência regional e global em marketing, vendas, planejamento estratégico, gerenciamento. Já passou na posição de VP de cabelo e beleza para a América Latina, atuou uns 30 meses lá no Panamá, né? E depois assumiu a liderança global de cuidados femininos, gerenciando as equipes dos Estados Unidos, Genebra, Índia e China. Também participou de grandes e importantes transações, como a integração da Bela, da Gillette, e com essa experiência toda, a Juliana adquiriu uma visão geral e holística do negócio e um conhecimento profundo da indústria de bens de consumo. Conhecida por sua energia e pensamentos disruptivos, em fevereiro se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da P&G Brasil. Parabéns! Com foco no desenvolvimento de inovações que impactem positivamente os consumidores, varejo e comunidade. A Juliana também acredita no valor excepcional do desenvolvimento infantil e da educação. Por isso, é vice-presidente do Conselho da United Way, instituição com foco no desenvolvimento da primeira infância, e membro do Conselho da Unicef desde 2019. E, eventualmente, participa de discussões, executa palestras e dá aulas especiais como professora convidada do IED Business School e da Universidade de Harvard. Por todo esse histórico e atuações, Juliana é reconhecida pela Forbes com o título de uma das mulheres mais poderosas do Brasil em 2019. Parabéns, Ju. Obrigada. Orgulho. Bom, eu queria, para começar, eu acho que a gente tem que contextualizar, não dá para fugir da pandemia, né? Qual foi o impacto da pandemia na operação da Procter & Gamble no Brasil e os desafios após o isolamento, né, que a gente viveu aí praticamente já há 4 meses, né? Com certeza. Boa noite, Assunta. Boa noite a todos. Muito obrigada por essa oportunidade aqui de um bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, porque, Assunta, te conheço há bastante tempo e sempre aprendi muito contigo. Hoje não vai ser diferente. Bom, essa pandemia, ela transformou e está transformando todos nós, né? Ninguém vai sair dela da mesma forma. A P&G é uma empresa que foi classificada como uma indústria essencial. Então, Gillette, fralda Pampers, pasta de dente, nós não paramos. Aqui no Brasil somos 4.000 funcionários, 1.000 que seriam os administrativos foram trabalhar de casa e 3.000 seguiram atuando. Então, foi uma transformação grande que mesmo os que seguiram atuando tiveram que atuar de uma forma distinta, porque nós priorizamos primeiro a saúde dos funcionários, depois o abastecimento, que imagina começar já confinados, e sem fralda, sem absorvente, sem pasta de dente, ia ser um caos maior ainda. E a terceira coisa é, obviamente, aumentar o impacto social, porque um dos legados positivos dessa pandemia, eu acho que é uma consciência da sociedade, dos consumidores e das empresas do que a gente tem que fazer para seguir e crescendo, mas crescendo fazendo bem. Então, nós nos reestruturamos rapidamente. Março, vendemos muito. Tivemos o benefício de ver os capítulos dessa pandemia se desenvolvendo desde a China, Europa, Estados Unidos. Então, a gente pôde aumentar inventários, pôde abastecer toda a cadeia, não houve interrupção. Temos uma parceria muito boa com os nossos fornecedores de longa data e isso a gente colheu os frutos nesse momento, então não houve interrupção. E daí
abril e maio foram meses de ajustes, porque as pessoas estavam estocadas, porque a ajuda do governo para a população mais carente ainda não tinha chegado. E em junho a gente já vê aí uma retomada, nossas categorias realmente bem forte. Mas vamos ter que nos reinventar, porque todo mundo mudou. Matematicamente, eu reporto os meus resultados em dólar. E o real desvalorizou brutalmente. Mas o meu funcionário não vai, mesmo quando a gente possa abrir os escritórios e poder voltar plenamente a estar trabalhando, tem o distanciamento, tem a descoberta de que trabalhar de casa também funciona, então tem uma mudança aí. O consumidor quer algo diferente dos produtos e das empresas. Então, tem muito, após isolamento, eu digo que não tem pós-Covid, tem pós o pico do Covid, e é uma nova sociedade, é uma nova empresa, a qual a gente está construindo agora. E eu acompanhei o jornal, pelo LinkedIn, muitas ações da P&G no sentido de minimizar os efeitos da pandemia na sociedade, com diversas ações. Você poderia falar rapidamente, né, como que foi isso, como que foi esse trabalho? Sem dúvida. A P&G, eu acho, sempre teve nos valores isso de ter um impacto social forte, e essa época da pandemia, essa crise despertou isso de uma forma mais acentuada. A primeira área que nós nos dedicamos foi na doação de produtos, porque a gente entendeu a parte de abastecer de uma forma mais ampla, não só abastecer as lojas, mas fazer os nossos produtos chegarem às pessoas que tivessem mais necessidade. Então, foram 40 milhões de reais em doação de produto, que é bastante coisa. Bastante. E 78, mais 78, muitas toneladas em cestas básicas também, doadas pela empresa e pela empresa com os funcionários, que a gente facilitou essa ajuda. Mas nós não paramos aí, a gente também acredita, inovação está muito no nosso DNA, então a gente investiu em inovação. Doou para a pesquisa, as pesquisadoras que fizeram a decodificação do DNA, e doamos para a USP, para a Poli. Aí para o pulmão, a gente comprou um pulmão artificial para ajudar no desenvolvimento aí do respirador mecânico. E com isso tudo, a gente inclusive lançou faz mais ou menos um mês uma aceleradora social, que busca, é uma plataforma que busca juntar ideias de ONGs, de pessoas, para que a gente possa tá encaminhando melhor muitas propostas que chegaram até nós nesse momento, mas que às vezes a gente podia ajudar com o serviço, às vezes a gente podia ajudar encaminhando para um parceiro, e às vezes com dinheiro mesmo. Mas a gente não estava sabendo como dar vazão. Então, a gente organizar. Então, criamos a aceleradora social. Você pode entrar no site da Procter, ou no Descubra P&G, né? No site Descubra P&G. A gente teve quase 100 projetos e a gente acelerou perto de 30 das diferentes formas, com dinheiro, com serviço, um encaminhamento. Um deles é em reciclagem, de um modo geral. Primeiro focado em coisas da pandemia. Então, a gente acredita que o impacto aí é bem positivo. Além das marcas que também se reinventaram com serviços, de uma forma muito, muito bonita. Então, eu da Pampers com as mães do chá de bebê. A gente fez, logo desenvolveu forma ajudar as mães, porque chá de bebê que é tão importante, não dá para ter. Um especial. Ajudamos professores de educação física que ficaram sem poder dar aula, então criamos plataformas e financiamos para que eles pudessem dar aula digital, online, cabeleireiros, juntando o cabeleireiro com o cliente, que eles também estão sem poder trabalhar, e também a mulher, o homem, quer saber uma dica de como usar o produto. Então, a gente criou essa ponte e criou uma forma de remuneração. Então, nós vimos as marcas que antes eram marcas
Antes nós vendíamos produtos e a gente passou a ser produto mais experiência, mais solução de problema. E eu acho que é um caminho sem volta, se despertar do propósito maior da empresa, é um caminho sem volta, esse posicionamento da marca que transcende simplesmente eu removo manchas ou o produto. Bom, você acabou de anunciar, foi essa semana, né, as metas e as ambições até 2030, que abrange também toda a cadeia de suprimentos, colaboradores, marcas, que é a questão do carbono, neutralizar as emissões de carbono até 2030. Como vocês vão fazer isso? Já tem um plano estratégico, um plano de ação? Já, na verdade, isso também é um legado muito positivo dessa pandemia, porque no ano anterior, há 2 anos, a gente tinha definido metas e na área aí, a nossa pegada de carbono, a gente tinha proposto reduzir 50%. Mas a gente fala, olha, isso é bom, mas isso não é suficiente. E a gente ia reduzir esse 50% atuando em 2 frentes. Primeiro, realmente, na forma como a gente fabrica mesmo, né, reduzindo a emissão, e na compra de energia que seja uma energia limpa, energia reciclável. Porém, a gente entende que, dada a nossa matriz energética, Brasil e no mundo, a gente não ia conseguir reduzir a zero, né, a nossa pegada de carbono. Por isso, o compromisso que nós tínhamos feito não era esse até o ano passado. Mas a própria pandemia fez a gente falar assim, mas isso não é suficiente. A gente precisa ir além. A gente pode fazer mais. Podemos fazer mais. E a forma como a gente vê, para ser durante toda essa década já neutro em carbono, que o compromisso é já ser neutro em carbono, com projetos de reflorestamento, com projetos em que você usa a natureza para compensar aonde você não vai conseguir zerar a sua emissão. E são 3 projetos que já começaram. Um deles é aqui no Brasil, no Espírito Santo, junto com a Suzano, fazendo o reflorestamento da Mata Atlântica. Então, porque os números todos dessa parte ambiental da P&G, eles são todos aí validados, não são assim targets frouxos, eles são, tem building blocks por trás, vamos fazer com isso, então é muito bacana. Legal. Eu estou com uma embalagem de Downy aqui, né? Isso aqui foi lançado, acho que o ano passado, pelo menos foi quando eu vi. Já tem algum tempinho. Mas faz pouco tempo, de qualquer forma, e já está junto com a molécula, né? Porque vocês têm um projeto aqui. E aqui vocês já estão usando 50% de plástico reciclado. Como os seus fornecedores de embalagem, né? Como eles estão contribuindo? Como está sendo esse relacionamento? Porque agora há pouco mesmo, quando você comentou que conseguiu se abastecer, deixar os seus inventários, porque a Procter tem uma política, né? Eu fui fornecedora há algum tempo, e a gente sabe da política de manter o fornecedor por longo tempo, né? A menos que tenha algum problema. Como eles vão poder se engajar, como eles estão se engajando para vocês conseguirem, também através da embalagem, conseguirem redução de impacto ambiental? E é um ponto super crítico, né? Porque o que a gente falou da pegada de carbono é no escopo 1 e 2, né? Que é no escopo... E tem uma grande parte da pegada de carbono que no caso das nossas categorias, é o maior impacto, que é no uso dos produtos. Que não é na parte da manufatura, não é na parte do transporte, é a embalagem, se você lava a roupa com água quente ou com água fria,
ou se você escova o dente e deixa a água correndo quando você escova o dente. Então, a embalagem, seja do que ela é feita, seja como ela é transportada, seja como ela é descartada, e o que ela carrega de informação para educar esse consumidor, ela tem um papel importantíssimo. Não, na outra parte da pegada de carbono, que é muito, muito crítica. Em algumas categorias, como lavagem de roupa, 60% da pegada de carbono total está aqui. Não está na manufatura, na verdade. Está no uso. Então, é onde a gente tem que fazer um trabalho muito grande. Fechando esse parênteses, indo direto para a sua pergunta, a gente cada vez mais está se envolvendo com os nossos fornecedores para construir as soluções. Porque o grande desafio que existe na indústria hoje, e o nosso CEO, o David, ele inclusive hoje preside uma associação global na área de plásticos e soluções sustentáveis, é que ela tem que ser solução de uma indústria e não de uma empresa. Porque eu posso ter uma embalagem, uma matéria-prima que seja reciclável, que seja maravilhosa, biodegradável, mas que custa um valor enorme e não roda na linha economicamente. E daí ela vai o quê? Ela vai ser maravilhosa para 0,5% da população, ela não tem impacto. O grande desafio que a gente tem é encontrar, na minha opinião, é encontrar soluções que transcendam um universo pequeno de empresas e, inclusive, uma empresa. São soluções para indústrias inteiras, porque a gente está falando do nosso planeta. Nós não estamos falando só de uma vantagem competitiva de um versus o outro. Então, nessa busca, que não é fácil, eu participei aí de chegar nesses 50% aí do reciclável sem que a embalagem desmontasse e que o custo não fosse alto e que pudesse mandar até o Nordeste do Brasil de qualquer jeito, inclusive de balsa. Ou seja, não é fácil. Os nossos fornecedores são críticos. E para nós foi muito importante abrir o Centro de Inovação aqui no Brasil em maio de 2019 para poder achar soluções, inclusive com o parque industrial e com as universidades que existem aqui no Brasil. Porque o Brasil tem e pode, deve ser um gerador de soluções também. Seja alguém que vai pegar uma solução internacional e adapta com custo bom para o Brasil, ou alguém que desenvolve aqui a solução e exporta essa solução. Então, o nosso centro de inovação está sediado em Louveira, junto com a fábrica. Só existem 13 centros no mundo e ele é o único. 13. E sendo o Brasil um deles, então eu acho uma grande declaração de compromisso de longo prazo com o nosso país. E ele é o único que tem a conectividade de estar num polo de manufatura nosso com 4 ou 5 categorias diferentes e um centro de distribuição e está próximo de grandes universidades. Não é a nossa Poli, mas é a Unicamp, que é maravilhosa, né? Tem várias outras ali. Tem várias faculdades maravilhosas, vários fornecedores, para poder justamente encontrar soluções, não só aí de embalagem, não só de matéria-prima, mas em várias frentes, em conjunto. Vocês estão preparando, pensando algum trabalho maior, né, de economia circular para vossas embalagens? Olha, nós estamos começando essa jornada. A gente fez um projeto grande com a marca Head and Shoulders, que até foi muito... Não aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente... Eu até coloquei no livro. Lindo.
a gente não conseguiu viabilizar. Nós temos alguns projetos pequenos que a gente faz de economia circular em partes da nossa manufatura, mas e a gente faz uso de economia circular com a água da fábrica, com reutilização de energia, mas não ainda 100% com as nossas embalagens. Nós estamos começando, tem gente dedicada para fazer isso, porque a gente entende que é parte do que nós temos que trabalhar, mas esbarra sempre muito na viabilização econômica como um todo. Não quer dizer que a gente está desistindo? Não. Mas estamos em busca disso. Qual seria o maior desafio, na sua opinião, Juliana? Olha, para a gente desenvolver, não digo nem a Procter, hein? Eu estou falando de uma forma mais ampla, que o Brasil ainda está dando pequenos passos, muito pequenos, em economia circular, e seria muito relevante para o Brasil, né? Com certeza. Eu acho que nessas outras áreas, pensando em economia circular, além de embalagem, a gente encontrou aí, em primeiro lugar, eu acho que parcerias, eu acho que você consegue juntar diferentes grupos, ou seja, uma indústria que tem interesse, um fornecedor, porque, de novo, não se vai fazer nada sozinho. Daí você consegue... Tem vários atores. Vários atores. Eu acho que em embalagem ainda às vezes é difícil você achar vários atores para viabilizar isso como um todo. E daí essa comunhão de atores conseguem justificar algum investimento inicial que é necessário de capital para viabilizar o ganho que é necessário. Eu acho que é essa busca que a gente está, tem trabalho sendo feito na área aí de Downy que você estava carregando, Downy e Ariel, a gente já está fazendo um trabalho, é uma das áreas que a gente acredita que está mais avançado para conseguir fazer, que a gente consegue fazer uma coleta, tem parceiros para fazer a coleta e retrabalhar. A área de shampoo começa a trabalhar com reutilização um pouco da embalagem, né? Uma linha do circular que não seja tanto... E reutilização como, Juliana? Pensando em embalagens que fossem mais duráveis e o refil, entendeu? Mas não o refil que pensando numa embalagem que fosse mais durável, como é que a gente poderia... O refil onde você iria reabastecer, mas nem tanto aqui no Brasil, porque você imagina que é uma mudança de hábito muito, muito grande que a gente teria que imaginar. E fraldas, a gente tem um problema ainda mais sério. A gente está em parceria para desenvolver como tornar fraldas, trabalhar redução de materiais descartáveis, porque hoje tem um problema grande. Fazer coleta de fraldas é complicadíssimo por causa do material orgânico que você tem lá. Mas nós estamos liderando um projeto global para em 2021 a gente está criando esses atores, esse investimento nas principais cidades do mundo, a gente está capitaneando isso. Então, o que eu posso dizer para você é que tem uma crença muito grande da P&G que o trabalho todo em sustentabilidade, meio ambiente, que é uma dos nossos pilares da agenda de cidadania, faz parte da nossa estratégia de crescimento. Não é um tópico da agenda que vem depois que a gente cuidou tudo. Vamos falar disso agora? Então, nós estamos numa busca, tem pesquisa, tem investimento para conseguir viabilizar isso de uma forma sustentável e tem capital humano trabalhando para que isso se torne soluções que não é só de um produto, de uma empresa, mas é da indústria. O pessoal do Centro de Tecnologia de Louveira está trabalhando nisso também ou é outro lugar? Olha, são 13 centros de inovação. Então, eles funcionam como uma net, né? Nem todo centro de inovação pode fazer tudo. Então, a parte de embalagens não é a parte maior desse centro de inovação aqui de Louveira. Eles trabalham também, e é uma das coisas que a gente agora, o centro é novo, né? Ele celebrou
Um ano dos quais, alguns meses, ele teve que ficar Meio. em quarentena, né? Semi-aberto. Nós temos 150 cientistas e uma das áreas de expansão agora é pensar o que a gente poderia trabalhar mais em embalagens diferentes e nessa área. Eles hoje trabalham em soluções que são desenvolvidas fora, como viabilizar aqui no Brasil. Isso que eu ia lhe perguntar. Eu vi o Head and Shoulders, né? E até coloquei lá no nosso livro como um dos projetos de embalagem amiga do meio ambiente. E eu te pergunto, por que, na sua opinião, é tão difícil migrar uma solução que é da própria, né? Que é de um produto de lá de fora para cá? É fornecedor? É processo? É o consumidor? Eu acho que tem uma combinação de todas essas coisas e tem uma coisa chamada custo. Eu trabalhei diretamente nesse projeto e com esses fornecedores. Eles teriam até como se estruturar aqui na Terra Cycle, todos para se estruturarem aqui no Brasil, que não estão. Sim. O custo de desenvolver essa embalagem ele é mais alto, de uma estrutura de custo Brasil que já começa mais alta. Então, num consumidor que está começando a desenvolver a percepção de valor por essas coisas. Então, essa equação ainda às vezes fica um pouco difícil da gente fechar. Tá. As marcas, eu até fiquei impressionada com o número, né? As marcas da P&G atendem 5 bilhões, é isso mesmo, gente? 5 bilhões de pessoas no mundo. Tocam, né? Compram, usam produtos que sejam da P&G. Você vê oportunidade, ou vocês pensam em usar a embalagem como um veículo, por exemplo, de educação, para começar o consumidor a usar um produto concentrado, a usar refil, enfim. Vocês veem isso como uma oportunidade? Eu acho que não há dúvida que sim. A embalagem, eu digo que é o único veículo de comunicação que toca esses 5 bilhões. Porque os demais, eles tocam partes, né? Alguns veem o anúncio da televisão, outros veem o post da internet, mas a embalagem, todo mundo, em algum momento, vai pegar. Por isso que eu acho realmente fascinante o conteúdo, o material, a funcionalidade, porque isso tudo fala com o consumidor e marcas como as nossas, que entram em tantas casas, elas podem, de fato, mudar hábitos. Essa embalagem, esse produto, o Downy, o concentrado, que ele é concentrado, e por isso ele ajuda muito, tanto na pegada de carbono de manufatura, quanto na de uso, né, dos dois lados, que é mais fácil de transportar. Enfim, eu posso, além dessa embalagem, do ser reciclável, mas assim, ele realmente ele é pensado nesse sentido, ele foi uma transformação na categoria. Hoje ele é líder de mercado e ele é pensado nisso. Mas não é fácil você mudar hábitos como esse. É o mais difícil. É o mais difícil. Mas eu acho que, conectando um pouco com essa pandemia e entendendo a responsabilidade que as marcas têm, que transcende agora simplesmente a marca ser a funcional e tem a experiência e o serviço, eu acho que isso pode ser uma oportunidade para a gente poder fazer mais o bem. Usar inovação, a força da inovação, para explicar para esse consumidor que diferença pode ter o produto A do produto B e como está entendendo, né, o impacto que isso pode ter de um modo geral. Então, a embalagem, eu acho que não só o rótulo, mas é o rótulo, ele é o formato, ele é a textura, ele é o material, é a funcionalidade. A gente sabe que, muitas vezes, o que mais o consumidor lembra da embalagem é o quão fácil ela é de abrir
E se não é difícil tirar o produto de lá de dentro quando está lá terminando, aquela pasta de dente, aquilo que não sai, ai, que raiva. Ninguém nem lembra o que está escrito. Então, não, tô brincando. O pessoal de design agora ficou bravo comigo. Óbvio que lembra. Mas é muito, muito importante. Ainda mais assunto num mercado como o nosso, que em categorias como as nossas, mas alimentos também, você chega a ter 30%, 40%, 60% da venda que acontece em lojas pequenininhas, em que a luz não é boa, em que você não tem uma gôndola, você tem aí o amaciante com sei lá, linguiça caindo em cima, enfim. Então, a embalagem, ela tem que ser de uma pureza, de uma clareza, porque ela tem que falar e falar num ambiente que talvez não seja o ideal de um grande hipermercado, de uma grande farmácia. Uhum. Eu tenho uma curiosidade que não está aqui na pauta. Quando a Procter veio para o Brasil, acho que, se não a primeira, foi Pampers, né? Na época, tinha marcas fortes. Na época, tinha a fralda da Johnson, tinha da Mônica, todo mundo pensa. Aí veio o Pampers, né? Eu falei, bom, mas eles vão continuar com esse bebê? Tinha um bebê, sim, assado, tinha 4 tipos de bebê. Tá, eu fiquei pensando no nome. Mas Pampers até que é um nome simpático. Ariel tem a relação com o fundo do mar, Ariel, ok. Always eu já achei meio assim, né? Difícil para para boa parte da população. E eu fiquei muito impressionada com a crença, né? E o seguir a policy de manter Downy com o nome Downy. Eu falei assim, gente, o outro produto ou os outros são nomes mais fáceis, são, né, mais fofos, assim, mais facinho. Como é que vai ser? E virou o primeiro da categoria, né? Eu digo que esse não foi um aspecto que nos ajudava em torná-lo o primeiro da categoria. Porque em outros mercados, por exemplo, Always, o que eu vendi, Always, Head Shoulders. Então, Você ouviu? Vários. Então, isso acontece. O que eu diria em outros mercados, por exemplo, Estados Unidos tem uma alta influência, Venezuela, Panamá, perdão, México tem alta influência dos Estados Unidos, Panamá também. China, tinham vários produtos quando a gente vendia Always mesmo na China. Tinha Whisper, que esqueci agora como falava em chinês, que era o produto, o Always chinês, e nós vendíamos Always, escrito Always, porque lá o produto americano era o importado. Então, o importado era o O. Mas não é o caso do Brasil. A menos que você tenha um produto que, por alguma... enfim, se tornou popular de alguma forma, a gente não tem na nossa cultura essa conexão. Então, o Downy e o Always, o fato de eles terem vencido foi uma dificuldade a mais que eles passaram. Há uma vantagem? Há vantagem na parte de abastecimento, na parte, inclusive, de embalagens, rótulos. De design, né? Porque vocês seguem o mesmo padrão. O design, etc., cores. Mas eu acho que nesse exato momento em que muito de impressão, com a digitalização de modo geral, que essa parte vem ficando muito mais flexível, eu imagino que cada vez mais vão se definir what are the hard points, what are the soft points. Ou seja, você pega um Downy, isso é a opinião da Juliana. Olha, que o rótulo seja todo igual, que você tenha o mesmo ponto de vista da florzinha, que é o posicionamento, etc. Mas, poxa vida, será que ele precisa ser Downy? Será que faz uma diferença ele ser Downy ou ele poderia ser um outro nome? Será que de verdade alguém vai comprar de uma outra forma? Então, eu acho que havia uma vantagem aí na manufatura e no suprimento antes, que hoje em dia, com grandes avanços aí de automação e digitalização, eu acho que isso se perde. Então, imagino que algumas expansões poderiam carregar uma flexibilidade maior. Com nomes mais brasileiros,
Ou mais pelo menos próximo, com né? letras que a gente use no nosso alfabeto, né? Então, Alvais. Então, põe V em vez de W, né? E não põe Y. Tá, joia. Uma outra, até você comentou, né, a digitalização dos consumidores, né? Como você vê o papel da embalagem para também promover experiências digitais para o consumidor? Olha, eu acho que é algo que a gente ainda vai aprender e vai descobrir. Hoje, inclusive, eu estava falando isso com o meu diretor dessa parte toda de inteligência digital. Por um lado, a venda em e-commerce cresceu muito na pandemia, inclusive nas nossas categorias, que era Sim, porque incipiente a penetração de venda de fraldas, nem tanto, mas de amaciante, absorventes, gilete, detergente. detergentes. E aí você vai precisar de uma inovação. Eu vi as inovações que foram feitas nos Estados Unidos pela Procter em parceria com fornecedores e com os clientes, com as Amazons do mundo, porque era um desperdício se você pegasse a mesma garrafinha de shampoo para ser embarcada do jeito que é embarcado, que é picked, que é shipped, num contexto de e-commerce. A mesma coisa Alibaba e tudo mais. Então, eu acho que tem uma parte de inovação na embalagem final, acho não, tenho certeza, na embalagem final e na embalagem na unidade de transporte a ser feita em combinação com a indústria e com os clientes de um modo geral e o consumidor, que tem uma pegada tanto de eficiência quanto uma pegada de sustentabilidade, porque assim, quem já recebeu algumas caixas da Amazon é assim, é o meio ambiente chorando, né? E a outra realmente nesse ambiente digital a embalagem de verdade ganha vida. Ganha vida, ganha uma realidade aumentada que você pode trazer. Que não tem nem. Vocês ainda não estão usando QR Code, né? Porque no Amazon Go ou no Zap, como chama? Zap, né? O Zap tem um supermercado autônomo aqui, Zat, que fica na João Cachoeira. Então, todos os produtos lá são vendidos de forma autônoma, mas precisa do QR Code, né? E muitas embalagens ainda não têm nem o QR Code, que dirá a realidade aumentada. Então, eu Mas acho que não dá mais para segurar, né? Não, a gente vai por esse caminho e vai aí desenvolver uma série de coisas. Tem conteúdo que não dá para. O consumidor vai querer saber mais informação, ou seja, quais são os ingredientes, do que é feito, qual é a origem, que também não dá para se pôr numa embalagem, porque senão. Estabilidade, né? Fica difícil, né? Então, como você dá acesso a esse conteúdo de uma forma mais amigável. De novo, eu acho que a embalagem ganha vida. E vai poder tá se comunicando mais com esse consumidor de uma forma muito mais interessante do que simplesmente o que ela já faz muito bem no ponto de venda. Levar uma experiência, né, legal para o consumidor. Contar uma história, né? Teve um produto que nós lançamos na China também, era um produto super premium, uma das embalagens mais lindas que eu fiz de material. Ele era um produto premium, um absorvente premium de algodão orgânico. Ele vinha, o algodão orgânico vinha do Japão, com essências, e ele era de papelão, a embalagem, a papelão reciclado. Linda, uma obra de arte a embalagem, na minha modesta opinião. E um dos painéis contava a história dos ingredientes do produto. Então era importante isso. E era linda, assim, tinha traços, era linda a embalagem. Você quase não... Eu tenho no meu escritório a embalagem. No meu escritório, se um dia eu voltar a ter escritório, não esse aqui da minha casa. Lá, quando eu tinha escritório, eu tinha só tinha essa embalagem de tão linda. E ela contava a história dos ingredientes.
ela não escrevia os ingredientes, ela contava a história de onde eles tinham sido escolhido, quem tinha colhido. Então, o produto ganha através da embalagem vida mesmo onde ainda não tem aí uma tecnologia tão grande que o mundo digital permite, né? O Juan Valdez, de Colômbia, faz isso É verdade, primorosamente. é verdade. E com uma coisa simples, né? Ele faz uma coisa maravilhosa. Gosto Mas eu muito. acho que cada vez mais, é uma das coisas que na P&G, cada vez mais eu tenho uma paixão muito grande, porque as nossas marcas todas têm uma história linda. Mas às vezes na fartura tem performance linda, tem história linda, a gente não sabe valorizar. Mas para você realmente criar um relacionamento, você não cria relacionamento com a funcionalidade. Você cria relacionamento com uma emoção, com quem te faz sentir alguma coisa. E são essas histórias que te fazem sentir alguma coisa. E eu acho que criam um vínculo maior com os produtos. Então, eu espero poder fazer mais e que as embalagens vão ajudar. Uhum. Você enxerga, por exemplo, oportunidades de inovação mesmo na época de crise? Ou até mais, né? Ou não? Muito mais. Na verdade, quando eu cheguei aqui em 2018, nós fomos estudar os últimos 10 anos de Brasil antes de começar a montar o nosso plano de ação. E um dos aprendizados, para mim, é que durante a crise, aí 2014, 15, durante aquele período daquela crise, né? Porque nós estamos sempre em crise, né? De que crise você está falando? Daquele período, a minha indústria, incluindo a P&G, reduziu muito o volume de inovação e investiu muito só em promoção. Com isso, a gente viu categorias reduzirem de tamanho, e o valor como um todo cair para nós, para o consumidor e para o varejo. Então, um dos aprendizados, na verdade, não é manter a mesma inovação, mas é não reduzir a inovação. Nesses meses de pandemia, nós falamos mais com o consumidor do que em 2019. Foram 100 horas de gravação ou de conversa, assim como nós estamos tendo agora. Nós pausamos a inovação somente no mês de abril, porque nós não sabíamos como ia ser os pedidos, como ia ser os nossos fornecedores. Então, eles pediram, nós adiamos um mês, mas a partir de maio a gente já retomou as inovações. Ajustamos, trouxemos já coisa nova. As primeiras inovações vieram em embalagens, em tamanhos diferentes, porque o consumidor brasileiro já está com uma sensibilidade por valor diferente. Então, e agora todo mundo traz a compra do supermercado, tem que lavar, tem que limpar. Então, tamanhos grandes ou tamanhos menores foram as primeiras coisas que nós lançamos e que estão indo muito bem. Além de novidades de fato. E nós revisamos todo o nosso plano de inovação para o período de julho a junho de 2021. Então, eu tenho certeza que inovação é parte da resposta, mas ela tem que ser ajustada. E digo para você que o que a gente fez em primeiro lugar foram inovações de embalagem. Muito bom, parabéns. Foi na veia. Bom, uma outra pergunta, né, que eu queria fazer. Qual é a importância, Juliana, porque você já morou na Venezuela, de uma época que a Venezuela era ponto de América Latina. Depois foi para Panamá, agora está aqui de volta. Qual a importância da Operação Brasil para a Procter toda? Então, o Brasil, como país, é o terceiro maior mercado em potencial e nós estamos entre as 10 maiores subsidiárias. Eu não sou a terceira, sou terceira em potencial. Sim. Então, fechar esse delta é a missão, não é o objetivo, mas é a missão que nós temos. Esse eu diria para você que é o objetivo numérico. Mas, voltando ao que a gente falou um pouquinho mais cedo, nós temos um consumidor muito envolvido nessas categorias que eu vendo. Somos o maior mercado de
tratamento, segundo maior desodorante, segundo maior de barbear, e ainda com potencial de crescer essas categorias. Então, eu vejo uma oportunidade do Brasil ter um protagonismo muito grande em ser realmente um exportador de soluções e de inovação. Por quê? Porque crescer nesse mercado de forma rentável não é fácil. A volatilidade é gigantesca. Desde que eu cheguei, eu tive greve dos caminhoneiros, uma eleição turbulenta, agora essa pandemia. Olha que legal. Então, você tem que modelar o seu forecast esperando que vai ter algum grande problema. E tem. E pode ter certeza que vai. E vai ter. Eu só já não consigo nem estimar qual é. Mas se você consegue crescer gerando realmente rentabilidade nesse contexto, as suas soluções são realmente muito resilientes. Seus processos são muito robustos, suas pessoas são muito talentosas, assim como seus fornecedores. Então, eu acho que o papel, a missão da Juliana é que a P&G e as pessoas da P&G, e com isso o Brasil, ganham um protagonismo ainda maior do que a gente já tem hoje. Eu acho que um centro de inovação, agora o projeto da redução da pegada de carbono, a gente o projeto começou com 3 investimentos. Um na Filipinas, um na Alemanha e Califórnia e outro no Brasil. Então, acho que esses são realmente declarações de que a gente está conseguindo ganhar um protagonismo maior, pelo menos no cenário P&G. Bom, a gente já está indo para os minutos finais, né? Então, você estava falando aí de transformação digital, né? Eu pensei um pouco aqui dentro de casa, né? A gente também tivemos que pivotar, né? Porque o nosso negócio, o core business do Instituto, lógico, é compartilhar conhecimento. Mas a gente sempre fez muito. Eu tenho 29 mil embalagens aqui, né? Então, eu não sei fazer uma palestra sem as embalagens. Então, era sempre muito próximo, eram cursos para várias pessoas, mas com pessoas, né? E presenciais. E aí, a gente teve que mudar, né? Então, a gente fez bastante ação durante a pandemia, tanto de mandar material para as crianças colorirem, né? Que a gente tem uma cartilha só de criança, mandar capítulo de livros nossos, porque nós não tínhamos, agora nós estamos trabalhando nos nossos livros para torná-los digitais, que nós não tínhamos, né? A gente só tem os livros like this. Então, agora a gente está correndo com isso, a gente disponibilizou os capítulos. Aí a gente fez um curso, primeiro a gente fez híbrido, né? Presencial e online. E depois a gente fez alguns online in company para empresas, né? E aí, mês passado, a gente fez o primeiro totalmente online, aberto. Conseguimos mais de 100 inscrições, que a gente achou maravilhoso, porque com tanta oferta de gratuito, né? E a gente conseguiu vender. Mas a gente está trabalhando muito. Agora, o nosso próximo, a gente vai ter um workshop de sustentabilidade. Ele vai ser com transmissão ao vivo. Que sempre foi um evento muito grande, porque é um assunto que a gente estuda muito, né? Porque falar de sustentabilidade ao vento, né, é fácil. Agora, você falar com profundidade, com conhecimento, com certeza do que você está falando, não ser greenwashing, aí é um pouquinho diferente. Então, sempre foi um evento grande, com muitas pessoas, e agora vai ter só o palco, não vai ter a plateia. Mas vai ter o palco, doesn't matter, vai ter conhecimento e a gente vai transferir, a gente vai compartilhar. Pronto. E o nosso curso completo também vai na mesma linha, né? Então, é muito engraçado que às vezes você está ali, porque é after hours, né? Então, você faz o curso e depois tem que ficar disponível para tirar as dúvidas. E alguém pensa que você está louca, né? Você está sozinha falando.
mas não estou louca ainda, né? Estou quase chegando. Mas não é fácil. Não, e isso de fazer apresentação sem plateia não é fácil, viu? Nós fizemos o nosso evento de fechamento de ano fiscal, que o nosso ano fiscal termina em junho, e metas para o próximo ano. E também era sempre um evento presencial. E dessa vez a gente fez uma transmissão num estúdio, super bacana, foi tal. Mas eu no ensaio, e eu também estou acostumada a falar para eles. E daí você não tem o retorno, então você está falando para uma câmera. Eu estou pensando. E não adianta pôr pessoinhas, que nem os estádios de futebol estão colocando bonecos, né? Eu falei, olha, é muito difícil isso, porque você está procurando alguém que te faça aquele, né? Entendi, dê aquele sorrisinho, nada. Não tem problema. Bom, eu queria agradecer, avisar que depois a gente vai disponibilizar a gravação, primeiro para você, depois que vocês aprovarem a gente vai disponibilizar para todo mundo. Você falou de projeto de embalagem, coincidentemente a gente está desde a semana passada disponibilizando o PDF do capítulo de desenvolvimento de projeto de embalagem para as pessoas poderem ler e praticarem. Eu queria de verdade agradecer, né, o seu tempo, a sua atenção. E se você quiser, Juliana, deixar uma última mensagem para os nossos seguidores, para quem acompanhou a gente até aqui. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Assunta. Você é realmente, como pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer há muitos anos, mas como profissional, realmente nota 10. Quem quiser saber soluções de embalagem e não tiver conversado com essa jovem, sugiro conversar com essa jovem. E é um prazer realmente poder trocar ideias, refletir. Estamos todos numa jornada de nos reinventarmos. Já estávamos antes dessa pandemia. Ela vai deixar muitas marcas, não há a menor dúvida, mas eu acredito que é um divisor de águas que pode nos dar a oportunidade de também acelerar em assuntos que talvez estivessem caminhando mais vagarosamente. Muito obrigada, namastê, obrigada pelo seu tempo, eu sei que a sua agenda é super concorrida, você é nota 1000 como profissional e como mulher 2000. A gente tem poucos minutos e a gente não conseguiu atender as perguntas, então quem tiver pergunta, deixa no Instagram, que a gente encaminha depois para ser respondida, porque as pessoas ficam mais tranquilas, tá bom? Tá, Juliana, muito obrigada pelo seu tempo, um beijo grande. Obrigada para o pessoal Diego e Marjorie, que também ajudaram a gente. Com certeza. Sem eles, sem a equipe, a gente não faz nada, né? Então, muito obrigada a todos. Até agora, coitado. Com certeza. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, tchau.